Eu adoro o nosso programa, isso porque com as nossas entrevistas, com os nossos convidados, eu aprendo muito e acredito que você de casa também aprende. Então vamos aprender junto? E o assunto de agora é saúde. Os profissionais aderiram firmemente a um conceito precioso que permite investir na longevidade humana, a prevenção. De maneira prática, evitando as doenças ou as detectando de maneira precoce, é possível permitir que uma pessoa viva por mais tempo. E é nesse contexto que a ideia do check-up se torna uma vantagem na preservação da nossa saúde, na nossa qualidade de vida. O check-up vascular consiste em uma consulta médica com o objetivo específico de detectar características no paciente que indiquem ele estar sob risco de algum problema cardiovascular. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de queda na qualidade de vida e de morte no mundo e incluem o derrame, um infarto, a hipertensão, entre outras. E para falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje, nós estamos recebendo o Dr. João Gualberto Diniz Júnior. Ele é cirurgião vascular. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor João. Boa tarde. Obrigado pela presença. Quando a gente fala em check-up, doutor João, eu vou ao médico, né? Eu vou fazer um check-up. Aí pede exame de sangue para saber se tem diabetes, triglicérides e por aí vai. Fica mais ou menos só nessa linha concentrado, né? Na verdade, a introdução de vocês foi perfeita, né? Do ponto de vista da importância da prevenção relacionada à consulta, ao check-up. Então, a introdução é basicamente essa forma de fazer um entendimento desse problema. Realmente, o check-up começa da preocupação, Rafa, eu diria. Por exemplo, hoje nós temos vários acessos, nós temos uma facilidade, temos amigos, temos parentes, temos familiares próximos que têm algum tipo de problema de saúde e que estão relacionados a alguma tendência familiar ou mesmo genética. Então, isso começa até antes da consulta com o médico. Quando você vai ao médico por conta de um check-up, você tem que ter em mente que você está fazendo alguma coisa em seu próprio benefício. Se não for a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, com certeza. Sim. Então, a consulta é essencial. A consulta com o médico vascular, ou com o médico clínico, ou com o geriatra, ou com o cardiologista, ele vai fazer te ouvir, te examinar, ver a que riscos que o Rafa está submetido, a Maria Cândida, ou aquela paciente que, na verdade, precisa de uma atenção. E, a partir daí, você vai delinear alguns exames, que são denominados o check-up, o mais adequado, ou os mais adequados, para você conduzir essa tua investigação. O check-up vascular, no caso, ele é diferente desse check-up normal? Assim, cada check-up, o check-up é uma palavra mais ampla, né, Maria Cândida? Você pode ter check-up para prevenção de doenças cardiovasculares, você pode ter check-up para doenças oncológicas, ele realmente é um termo mais abrangente. Quando você fala check-up para doenças vasculares ou cardiovasculares, você está atuando em cima da maior causa de morte, ou a maior causa de invalidez permanente no mundo da sociedade moderna hoje. Então, ele tem algumas características específicas, diferente, por exemplo, daquela check-up preventivo que a mulher é obrigada a fazer, eu falo obrigada mesmo a fazer, sobre mama, câncer ginecológico, ao longo da vida toda. Ela começa aos 14 anos e vai até os 80 ou mais. Então, o check-up cardiovascular, ele presta atenção em alguns detalhes. Por quê? Porque ele é extremamente importante. Então, quem é esse paciente? Qual a idade? Qual o tipo de atividade que ele tem? Que tipo de situação ele tem em relação à atividade física, estresse? Do ponto de vista geral, a gente precisa identificar, principalmente, Rafa, os fatores de risco. Então, tudo hoje, o check-up, é você atuar nos fatores de risco. Por exemplo, esse paciente aqui é um fumante de longa data. Bom, sabidamente, o cigarro, a nicotina, ela é deletéria à saúde. A médio prazo e, com certeza, a longo prazo. Então, esse é um fator de risco. Ela predispõe mais a doenças cardiovasculares. O que são doenças cardiovasculares? O que nós temos que entender, Rafa? Que a doença cardiovascular, o sistema é único. Vai das carótidas, das coronárias, às doenças periféricas, falando das doenças arteriais, viu, Maria Cândida? Então, quem tem um infarto, tem uma doença coronariana, tem uma grande possibilidade de ter uma doença carotídea, as artérias da carótida que levam sangue para a cabeça. Tem uma grande possibilidade de ter uma doença da circulação nas pernas. Então, não tem muita receita de bolo. A doença é a mesma, só muda o órgão-alvo. Você pode ter um derrame, se for craniano, você pode ter um infarto, ou você pode ter uma gangrena na perna. Então, esse check-up já começa quando o paciente chega na frente do médico, ali na sala, no consultório, ele faz uma leitura, esse médico faz uma leitura do paciente. Primeiro para saber qual idade que ele tem e quais são os seus hábitos de vida.
Já começa, de acordo com essa idade, com a prática dele, com a atividade, aí direciona o tipo de exame necessário. Nós chamamos isso de anamnese, né? Que é a consulta médica, que inclui essa história clínica, o exame físico, os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, para identificar exatamente isso. Quais são os fatores de risco? Dentro desses fatores de risco, pautado em alguns que nós chamamos de guidelines, para o espectador entender o que é um guideline, são alguns tipos de roteiros mesmo, são protocolos. Por exemplo, meu paciente tem 60 anos de idade, ele teve uma isquemia coronariana aos 50, ele vai ter um tratamento diferenciado. Meu paciente tem 35 anos, mas ele faz exercícios, ele está numa academia, ele tem uma proposta de condicionamento físico, ele também tem que ter esse muito bem avaliado. Por quê? Porque também pega pacientes mais jovens. Infelizmente, é muito comum o despreparo de alguns atletas, ou aqueles que se propõem a fazer uma atividade física, sem o devido conhecimento da sua condição clínica, viu, tanto para homens como para mulheres. Então, isso se resume no check-up. E começa na conversa. Doutora, eu venho aqui porque eu tenho uma dor nas pernas depois que eu jogo 4 horas de tênis. Isso é verdade, 4 horas de tênis dá uma dor nas pernas. Se não tiver, talvez, aí seria diferente. Né? Não, mas isso se configura como um problema? Aparentemente não, mas pode ser um problema. Talvez da forma como ele joga as 4 horas de tênis, ou talvez o exercício exagerado. Outro dia o doente veio para mim, doutor, eu sinto dor nas pernas quando eu ando 10 quilômetros. Puxa, mas o que o senhor faz? Eu sou carteiro. Então, ele realmente sente dor depois que ele anda 10 quilômetros. Então, o check-up, assim, para o entendimento de todo mundo, é fazer essa avaliação. Mas a maioria das pessoas não faz, né, doutor? Mas é que ainda assim, eu acho que essa nossa atividade aqui de trazer para o telespectador, eu acho que é essencial. Alertar mesmo, falar assim, pessoal, a gente tem algumas coisas que tem que dar devida importância. Que as pessoas acham que não precisam. Exato. Então, você está chegando lá na faixa da quarta década, 40 anos, 50 anos, a pressão está um pouco elevada, você está com sobrepeso, você está estressado, porque os motivos para estresse hoje não faltam, né? Então, você tem estresse do trabalho, estresse familiar, estresse da atividade do dia a dia, a pressão sobe. Essa pressão sobe, há risco de comprometimento de outros órgãos, coronária, tecido craniano. Então, isso aí você tem que controlar a pressão, né? Bom, como é que nós controlamos a pressão? Dieta, exames, condicionamento físico, perda de peso e, às vezes, uso de medicamentos, prescrito ou receitado pelo médico. O check-up vascular, ele é indicado propriamente a partir de qual idade, doutor? Então, assim, se você pegar ele está sempre indicado de acordo com o teu condicionamento e com a atividade. Mas você quer pegar uma idade limite? Eu diria a partir da 5ª década, na faixa dos 50 anos, 55 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher. A mulher, até certo ponto, ela é protegida das doenças cardiovasculares até o período da menopausa. Ela tem uma proteção hormonal que é cientificamente comprovada. Quando a mulher entra a partir dos 45 anos, 48 anos, ela corre o mesmo risco que os homens, do ponto de vista para doença cardiovascular. Então, a idade é um divisor, mas ela não é obrigatória. Você deve começar antes. Aos 40 anos, por exemplo, se você tiver algum fator de risco, Rafa, eu vou enfatizar isso. Na família, por exemplo. Descendente da família, por exemplo, eu tenho história de diabetes na família, por parte do pai, por parte de mãe. Será que eu sou diabético? Às vezes você não tem a apresentação da doença da forma clássica. Você vai fazer um exame de sangue, vai fazer um acompanhamento do seu estado metabólico. O exame de sangue é bem amplo. Você vai do colesterol, triglicérides, vai identificar como é que está teu nível de açúcar, como está a sua atividade inflamatória. Esses exames, para o médico que se propõe a fazer o check-up, já dão informações muito boas. Mas doutor, eu tenho que fazer isso sempre? Com uma certa frequência. Se você sabe que você é diabético, você tem que estar sempre atualizado. Se você tem uma condição clínica e física boa, você pode reservar esses exames a cada 2 anos, a cada 3 anos, depende da tua faixa etária. Mas o fato é identificar o problema, identificar a situação antes que o problema ocorra. Eu já ouvi falar de muita mulher que com os 40 anos tem ataque cardíaco, tudo isso. Isso é fato? É fato, né? Hoje a mulher inserida na sociedade moderna aqui... Ela está mais estressada. Ela não tem também essa isenção dos riscos, né? Então as mulheres aí que têm atividade de trabalho, atividade laborativa, atividade de preocupações diversas, ela sofre mesmo os riscos que
qualquer hoje na sociedade ocidental como a nossa, de ter intercorrências na área de saúde. Aí você associa, né, Marica, um cigarro, uma pílula anticoncepcional, uma alimentação incorreta. Aí a receita está pronta, né, para ter algum distúrbio que não seja imediato, mas a médio e a longo prazo, com quase certeza. A mulher, historicamente, ela já se cuida mais, né? Porque é muito mais comum você saber que a mulher faz um acompanhamento médico constante. Ela costuma mais ir para o ginecologista do que o homem procura o médico. Exatamente. Agora, a mulher também, ela dobrou, triplicou a sua jornada. Ela não está mais em casa, né? Ela está cuidando, tem os filhos, tem o marido, mas ela também está buscando uma outra renda. Né? Ela tem uma jornada dupla, jornada tripla, né? A mulher é hoje inserida, né, na atividade profissional, pessoal, ela não é mais pelo menos no nosso meio, hoje ela é uma peça atuante, né? Ela não dá para ser dissociada da realidade do nosso dia a dia. Então, ela também entra nos mesmos. Agora, eu não acredito que a mulher se cuida mais, ela tem a obrigação de se cuidar mais, como nós homens também temos, na verdade. O problema é que a gente não faz. Assim, a mulher... Só quando a mulher vai lá e bota vocês para fazer. Essa, Marica, está refletindo aqui uma dura realidade, né, assim, de preocupação. Porque a mulher, ela tem... Eu acho que as mulheres, elas têm um dom de ter uma visão, às vezes, mais privilegiada em relação a problemas de saúde, porque desde as crianças, desde a época dos bebezinhos, aquele cuidado, depois entra na idade infantil, eu acho que a mulher carrega muito dessa preocupação, até por obrigação de dever, né? Não que o homem não deve, pelo amor de Deus, que o homem acho que tem que compartilhar tudo isso, senão é uma sobrecarga exagerada. Mas a mulher, acho que é por isso que ela acaba tendo uma visão para si própria, né? E para os que estão próximos. Doutor, fatores modernos hoje, que realmente implicam, que levam uma pessoa realmente a buscar um check-up vascular? Então, essa pergunta é interessante, porque particularmente quando você está desconfiado de algum problema de saúde, de origem pessoal, familiar, esse é um start, é um estopim, tipo, poxa, eu estou me sentindo mais cansado, estou com falta de ar, tenho um certo grau, alguma coisa está em desacordo aquilo que eu era num passado recente. Esse pode ser um motivo de procura para um check-up. Esse motivo, aí você vai entrar na investigação. Bom, por que esse paciente meu está com falta de ar? É o cigarro. Ele conta para você, Marica, eu fumo desde os 15 anos. Aliás, só um detalhe sobre o cigarro. Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Anti-Tabagismo, né? Uma data comemorada pela ONU, né? Desde 1987. Né? E aí vale lembrar que muitos países até avançaram em relação a esse assunto há muito tempo, né? Mas no Brasil, de uma forma geral, somente em 2014, fumar em espaços fechados, espaços públicos fechados, realmente virou lei, né, em todo o território nacional. Mas hoje você vê muito menos gente, principalmente os jovens, fumando menos do que fumavam. Os meus pais, por exemplo, fumaram. Assim, na verdade, quando a gente tem essas campanhas que você institucionaliza alguns dias, como o dia contra o tabagismo, um dia contra, o dia do AVC, dia do infarto. Na verdade, é para aquele dia específico chamar a atenção de toda a população. Então, assim, não é uma data comemorativa, é uma data para se pensar, né? Então, o Dia Mundial contra o Tabagismo. Deve haver a consciência que o tabagismo ele é mais maléfico do que do ponto de vista que a gente costuma atribuir. Eu acho, Marica, você falou uma coisa importante, eu acho que é mais conhecimento. Hoje, para quem viaja para a Europa, eles continuam fumando muito. Os europeus, os franceses, quem tem oportunidade de Mas os americanos, por exemplo, fumam menos. Fumam menos. Eu acho que faz parte de um entendimento que isso aqui eu tenho que deixar de lado. Os árabes fumam muito. Exato. Nossa. E particularmente respeitar também o espaço de nós, né, dos não fumantes. Então, acho que esse é o benefício. Porque o cigarro é um grande fator exatamente. A gente sabe que o cigarro faz muito mal. Eu acho que essas campanhas, elas têm um grande mérito, né, para chamar a atenção naquele dia específico. Doutor, quando o senhor pede um check-up vascular, que tipo de exame o senhor está direcionando para aquele paciente? Sim, então vamos lá, vamos do entendimento. Eu não vou chegar no médico e vou pedir todos os exames possíveis e imagináveis. Vamos estabelecer aqui o que nós estamos procurando. Então, história clínica, exame físico, antecedentes, ok. Exames laboratoriais mínimos, que são os exames de sangue. Quais são os exames de sangue? Uma glicemia, colesterol, triglicéridos, uma atividade inflamatória, hemoglobina, dosagem de ferro. Qual é o significado desses exames? Você tem uma compreensão de como está o metabolismo dessa pessoa, tanto do homem como da mulher, em relação a lidar com
Bom, olha, teu colesterol está alto, o teu HDL está alto, o seu LDL tá baixo, são condições favoráveis, a alimentação está adequada. Então, por esses exames, você traça um perfil, que hoje a gente chama de perfil metabólico. E aí depois passa para a segunda fase dos exames, né? Isso, aí você vai para os chamados exames não invasivos. O que a gente usa muito hoje comumente são os ultrassons, ultrassom Doppler, para exame vascular, viu, Rafa? Por exemplo, hoje o ultrassom é um ultrassom para você avaliar a carótida, avaliar a circulação dos membros inferiores. Mas veja, aqui também não vamos fazer uma apologia a que todos têm que ter esse exame. Não, existem alguns critérios. Se você é fumante, tem fator de risco, teve infarto, é diabético, é meio que obrigatório um estudo atualizado das carótidas da parte arterial. Não é que você deva fazer, mas faz parte de um check-up, um check-up inicial. Vamos fazer um teste de esforço para ver como é que está a sua reserva miocárdica? Vamos colocar o cidadão numa esteira, vamos ver qual é a reserva clínica que ele tem para correr durante 15 minutos, 20 minutos. O que isso desencadeia nele do ponto de vista físico. Isso dá para você mensurar, né? Que não é um exame invasivo, é um exame que tem uma sensibilidade muito boa. Tipo, se você está em repouso com a frequência cardíaca de 80, 90, eu te coloco numa esteira, você pula para 150, 160, a Maria vai ter uma repercussão. Então, esses são alguns tipos de exames. Isso é altamente recomendado para os atletas, ou para os esportistas, né? Não diria atleta. Claro. Atleta é um outro atleta de alto rendimento, é outra coisa. Os esportistas, né? É muito temerário, mesmo os jovens, né? Aquele futebol de sábado, aquele futebol de domingo. É verdade. Futebol de final de semana. Isso daí são a contramão da situação saudável. Mas doutor, mas eu faço alguma coisa. Você faz muita coisa, você se coloca em risco, né? Então vamos dimensionar isso e graduar. Doutor, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer um check-up vascular ou um check-up normal? A partir do momento que você tem uma condição de normalidade, você identifica que as artérias estão com um estado clínico adequado, numa sinal de obstrução, o seu fator de risco está mensurado, está bem avaliado, você pode fazer a cada 2 anos, a cada 4 anos. Agora, se você faz parte daquele grupo de risco, quem é o grupo de risco? Enfatizo. O diabético, o fumante, alteração metabólica de colesterol, essas alterações metabólicas assim que diz respeito a uma vigilância maior, aí é pelo menos a cada 1 ano, que sai a cada 6 meses, viu, Maria? Você pega os senhores aí, as senhoras de 70 anos, 75, você tem que ter meio que uma monitorização, de alguma forma. Aí nem passa a ser um check-up, viu, Maria? Passa a ser mesmo um follow-up, um segmento. E é bom você ter o mesmo médico, né, doutor? Mas eu estava comentando, assim, puxa, assim, hoje a característica, qual que é o melhor médico? Eles me perguntam. Eu falo agora, olhando para qual que é o melhor médico? O melhor médico é aquele que te conheça. Esse é o melhor médico. Aquele que te acompanha, né? Acompanha, que tem teu histórico. Você estabelece uma relação de confiança. Uma relação de confiança. Aquele médico que... Eu tenho um paciente que está comigo há 15 anos, 20 anos, ele sabe quando eu estou mal-humorado. Ele entra no consultório, doutor, o senhor não está bem hoje, né? Tipo assim, é uma interação, para o doente e para o médico é bom. Fica um pouco daquela história do distanciamento. Hoje a gente tem uma medicina muito assistencialista, né? Que ela é pautada num atendimento muito, às vezes, distante. Eu sempre cito as mulheres, né? Voltando ao assunto das mulheres. Elas são muito fiéis às especialidades. O ginecologista, ela tem o ginecologista dela aos 15 anos de idade e vai até os 70. Isso é muito bom para a mulher, muito bom para o médico. Por quê? Porque tem o perfil dela, tá? Se nós pudéssemos, eu não digo assim, João, eu preciso no vascular a cada 6 meses. Não, essa não é a realidade. Você precisa de um bom médico. Particularmente aqueles que nos vêm de longe, que estão nas cidades do interior. Tipo assim, então quem que é o médico bom? Aquele que te conhece. Não é aquele que te conhece, aquele que você só entrou no consultório, pegou a tua fichinha e vai assim, como é que tá? Você tá tomando aqui o remedinho? Você não tá tomando, você não vai me enganar. E não engana. Não engana mesmo, não engana. Acredito que não mesu. Eu não sei como eles conseguem lembrar de tanta gente, de tantos pacientes, né? Lembra. A gente, assim, eu tenho... se eu falar para você que nessa vida eu tenho quase 30 anos de formado, que eu tenho mais de 20 e poucos mil exames de investigação, eu pontuo, eu diferencio.
Eu posso não lembrar de imediato, mas se você me dá uma dicasinha, não, você passou comigo, sim. Alguma coisa chama atenção, Já né? pegou. Perfeito. Isso é importante. Viver Muito mais, bom, viver doutor. melhor, viver com qualidade de vida é possível. Não depende do médico, não. Depende de você, do seu start, de você se mexer, Mas o se médico procurar ajuda. e cuidar da sua saúde. O médico vai dar o caminho, sem dúvida alguma. Doutor João, obrigado, hein? Obrigada. Obrigado pela presença. Vocês, né, a oportunidade de falar desses assuntos tão importantes aqui. Espero ter caminhado a mensagem. O assunto realmente é muito amplo. Sem Eu dúvida. quero que cada um faça a sua avaliação e que tenha em mente que a prevenção é o melhor caminho. É Doutor João, verdade. obrigado mais uma vez, então. Bom, no próximo bloco nós vamos fazer uma almofada romântica, antecipando o Dia dos Namorados. É. Tá animada pro Dia dos Namorados? Doutor, né? Tem que estar, sem dúvida alguma. A Cláudia Aquilino Artesã vai estar com a gente, você confere depois do intervalo.